Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conect Advogados. E hoje nós recebemos a doutora Lilian Sirico, advogada especialista na área de saúde, com foco em doenças raras, graduada aqui pela Unifeso, com pós-graduação em Direito Processual Civil pela PUC de Minas Gerais, cofundadora do grupo Vivendo com Eli, ela vai falar um pouco aí para a gente. Uma profissional multifacetada com atuação em diversas áreas do direito, com destaque para o direito médico e da saúde, direito público, direito digital e também a defesa dos direitos de pacientes com doenças raras. Será uma conversa informativa e que tem muito a nos acrescentar, muito a aprender, muito para a gente aprender. E como sempre eu falo, né, esse aqui, o Conect Advogados, é um programa em que a gente busca conectar a advocacia à sociedade de um modo geral. A você que não é advogado, passar a entender os seus direitos, os seus deveres, passar a compreender um pouco melhor o mundo do direito em si, o mundo da justiça como um todo, né, e poder aí lutar pelos seus direitos. E hoje, principalmente aí para as pessoas que têm doenças raras, que são muitos, o número é muito grande no mundo inteiro, muito grande no Brasil, que ela, inclusive, vai passar os dados aí para a gente, tudo. E aí, agradeço muito por você ter aceito o convite, doutora Lilian, e com certeza será aí um momento de que a gente vai aprender muito sobre essa, principalmente sobre a questão das doenças raras e os direitos dos pacientes. Muito obrigada, doutor Ricardo. Agradeço imensamente esse convite, a oportunidade de estar aqui, falando também sobre direito, mas inclusive informando a população sobre o que é a doença rara, qual é a dificuldade para se chegar a um diagnóstico, qual é a dificuldade para chegar a um tratamento, para conseguir um medicamento de alto custo, enfim, toda a experiência que a gente tem com relação a tudo isso. E agradeço também a Diário TV essa oportunidade, né, de estar aqui com você. A Diário TV que tem aberto as portas aí para a gente poder gravar e tudo esse tempo todo. Né? E antes da gente começar realmente a falar sobre doenças raras, e a falar sobre o direito de um modo geral, queria saber quem é a Lilian Sirico, não só a doutora Lilian Sirico, mas eu sempre faço essa pergunta para os advogados que vêm, quem é a Lilian Sirico, né? De onde veio, nasceu, família, tudo. Quem é a Lilian? Sim, claro. Inclusive, eu até não gosto de ser chamada de doutora. A gente trata por uma questão formal mesmo, que a nossa profissão exige, né? Mas eu sempre assino e falo e me apresento como Lilian. A Lilian Sirico é nascida aqui em Teresópolis, né? Eu sou nascida e criada aqui. Eu passei um curto período fora e estudei a vida toda aqui, em escola pública. Minha mãe é funcionária pública do Estado e hoje aposentada. Meu pai é autônomo, mas era motorista da aviação. Então, assim, minha família sempre foi muito humilde, do interior da cidade. Poucas pessoas tiveram oportunidade de fazer um curso superior, né? E sempre foi um sonho para mim, eu sempre lutei muito por isso. E sou apaixonada pelo direito desde criança. Legal, Minha primeira advogada da família. E é muita honra, né? Dizer que a gente, vindo de pouquíssimas oportunidades na infância, a gente conseguir chegar onde a gente sempre sonhou. É verdade. E aí o direito transformou a minha vida, né, em todos os sentidos, também com relação à doença que eu tenho e que eu busquei durante muitos anos o diagnóstico, foi muito difícil, e o tratamento também que eu faço, contínuo. O direito médico chegou na minha vida por conta da minha dificuldade, de toda a luta que eu tive. Na época, eu ainda estava no início da faculdade, quando eu recebi o diagnóstico. E aí eu falei, não, é para mim, é a minha vida, é a minha saúde. Eu vou sentar e vou estudar e vou fazer esse processo. Claro, com o auxílio de um advogado, óbvio, né? Mas eu fiz questão de, no terceiro período da faculdade, entender o que era necessário para uma ação dessas para conseguir o meu tratamento de alto custo. E foi assim que eu fui aí galgando toda a experiência que eu tenho hoje, entendendo toda a dificuldade e transformando isso como uma missão não só profissional, mas pessoal, né? Advogar na área da saúde, do direito médico da saúde hoje, para mim, é uma realização profissional e pessoal acima de tudo. E assim, e o que eu percebo muito até com muitos advogados de modo geral, na advocacia é muito isso, a pessoa acaba indo para um ramo do direito e tudo, porque tem uma conexão muito grande, né, com aquele
com aquela situação, no seu caso, até por conta da doença rara em si. E aí eu queria até que você puder contar um pouco mais sobre essa questão das doenças raras e tudo. Certo. Na verdade, assim, advogar para mim foi uma descoberta, né? Porque no início da faculdade eu sonhava em fazer concurso, assim como a grande maioria, né? A grande maioria. Eu gente lembro entra até na minha sala, né? Quando estudava, quando estava na faculdade, não em FES também, um professor uma vez perguntou quem queria fazer concurso, só eu fui o único de quase 50 lá que falaram que não, que queria advogar. O resto, todo mundo concurso. E até hoje, né? Mas hoje. é assim mesmo, né? Na assim minha turma mesmo. também, 99%, não, quero concurso. 1%, e olhe lá, eu quero ser advogada. Até assusta, né? No começo da faculdade, e assim, quando a gente começa a estudar direito, normalmente a pessoa se encanta com o direito penal, né? A área criminal abre os olhos. É uma paixão, é encantador, realmente é uma área, uma matéria muito boa de estudar. Mas tem até uma brincadeira que todo mundo faz, que a gente namora com o direito penal e casa com o direito civil, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu acabei, no final das contas, me descobrindo. Tive uma experiência grande na área de direito consumidor, porque também no início da faculdade eu consegui um emprego, eu tinha um vínculo com uma empresa grande, né? Eu lembro, todo mundo conhecia você todo pelo mundo nome sabe, da empresa tal. Exatamente. E eu fazia muitas audiências e cuidava de muitos processos pelo lado mesmo. Não era advogada ainda, eu atuava como preposta da empresa, mas eu que tinha toda a responsabilidade de negociar e fazer os acordos. E isso também me deu muita experiência, principalmente nessa correria do elemento surpresa, de muitas vezes ter acesso ao processo na hora da audiência, analisar tudo que era necessário e fazer uma defesa oral. Porque o juizado, você sabe bem, até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Então, a empresa, como tinha um preposto com algum conhecimento jurídico, ou que estava cursando direito, ou já formado em direito, mesmo não tendo AB, ia para a audiência sozinho até 20 salários. E a gente fazia contestação. Tinha que fazer contestação então, na hora. Então, assim, aquilo que assusta muitos advogados, para mim, se tornou uma coisa tranquila, né? E eu acabei, depois de um tempo, tentei até, depois de formada, fazer concurso. Fiz 2 provas para chegar à conclusão que... Aí eu já enxergo como Deus agindo na nossa vida, né? Hoje eu consigo olhar para trás, hoje eu estou com 43 anos, então eu vejo que aos 25 eu não tinha noção, né? E que se eu fosse realmente, tivesse seguido esse propósito e tivesse conseguido passar no concurso na área policial como eu gostaria, eu não estaria feliz. Porque aí a gente vai descobrindo as nossas características, a nossa personalidade ao longo da vida, o que a gente consegue ceder, o que a gente consegue aprender a conviver e o que a gente não consegue. E aí, no final, isso é um assunto que eu acho que daria para a gente ficar aqui um dia falando só sobre isso, né? A descoberta daquilo que realmente nos traz satisfação profissional e pessoal, que é muito importante. Enfim, a advocacia, para mim, foi uma descoberta e hoje eu afirmo com toda certeza que eu não estaria fazendo outra coisa. Por escolha, eu quero ser advogada. E direito civil é a minha paixão, né? Então, Verdade. basicamente é isso. Mas aí você pediu para eu contar, acabou que a gente foi falando da trajetória aí da faculdade, para contar um pouquinho como é que foi a minha experiência com relação a isso, né? De tratamento médico e tudo mais. Eu, desde criança, comecei a ter alguns sintomas de articulação doendo, poderia ser uma febre reumática, poderia ser uma artrite, uma coisa um pouco indefinida. E, na maioria dos casos, é indefinida mesmo, porque demora. Né? Até com o especialista, aos 10, 11 anos de idade, eu já fui para um reumatologista, cheguei a fazer um tratamento para febre reumática, e, enquanto isso, investigando, e depois, não é febre reumática. Vamos ter que fazer mais exames para entender. E aí, isso se arrastou durante toda a minha adolescência, até a fase adulta.
E eu sempre tive períodos muito tranquilos, muito bem de saúde. Problema de saúde não me impedia de fazer nada, eu tinha uma vida normal. E aí vinham fases muito ruins, de muitas dores, muitos sintomas, muito problema incapacitante, muitas vezes, né? Uhum. Cheguei a ter períodos de não conseguir tomar banho sozinha. Caramba. E aí vem o desespero, meu Deus, ninguém entende o que eu tenho, ninguém consegue descobrir, tem alguma coisa errada. Quando a coisa piorou muito, que aí sim, o meu sistema imunológico descompensou de uma forma que eu comecei a ter infecções todos os meses, infecções muito graves, de precisar ficar internada, tomando sempre muito antibiótico. E aí o desespero na última internação, assim, ao longo de 7 meses, uma infecção por mês. Caramba. O médico que me acompanhava aqui em Teresópolis, ele falou, olha, tem alguma coisa muito errada e eu não consigo descobrir. E a gente precisa entender o que está causando tantas infecções assim, porque você pode não resistir. Não. Basicamente, uma forma de isso, né? dizer, se você continuar tendo infecção assim, seu corpo não vai aguentar. Já não tem mais antibiótico potente para você tomar. E aí, um outro médico, que é um reumatologista, que na época eu já fazia acompanhamento com ele aqui, ele também era professor da UFRJ, no Hospital do Fundão. Todo mundo conhece como Hospital do Fundão. E aí, em contato, esses 2 médicos em contato, ele falou, não, ela precisa passar por uma avaliação com um imunologista. Reumatologia não vai resolver isso. E aí me encaminhou para um centro de referência em doenças do sistema imunológico, né? Que antes eram chamadas de imunodeficiência primária, porque a imunodeficiência, por exemplo, existe o HIV, que causa uma imunodeficiência adquirida. A AIDS é uma imunodeficiência adquirida por um vírus, né? E as imunodeficiências primárias são um grupo de doenças que são congênitas, né? A pessoa tem uma alteração genética, já nasce com aquele defeito, a grosso modo, na produção de anticorpos. E o imunologista é que vai investigar e tratar isso. Em apenas uma consulta, um exame que eu fiz lá mesmo no hospital, na época eu já tinha plano de saúde, e tive que ir para um hospital público, né? Que é a referência, os melhores profissionais, principalmente nas doenças que não são tão comuns, muitas vezes estão lá, nesses hospitais públicos, para conseguir o meu diagnóstico. E aí começou toda a saga, né? Primeiro, entender a gravidade, a importância de fazer o tratamento. E já foi logo um susto, assim, Ricardo, porque no dia que eu busquei o resultado do exame, na consulta de retorno, a médica que fez o meu diagnóstico, ela, entendo perfeitamente, não é uma crítica, esse tato muito médico-paciente é difícil às vezes, principalmente no serviço público, que você tem ali 30, 40 pessoas para atender em 8 horas. Ali, né? É muito difícil mesmo você ter um atendimento diferente disso, mas é uma coisa muito fria, né? Olha, você tem uma doença grave que não tem cura e que você vai precisar de um tratamento para o resto da sua vida. E esse tratamento custa muito caro e você vai ter que entrar com processo judicial. Aí já foi essa informação de cara. Tudo de cara ali. Eu vou entregar tudo para você agora, laudo, receituário, tudo, orientar aonde você vai requerer esse medicamento, mas eu já te aviso. Eles vão dizer que não tem, que está em falta, e você vai ter que entrar com processo. E se você não começar a tomar o quanto antes, se você tiver infecção novamente, você vai morrer. Caramba, foi essa notícia. E era assim... de forma seca, né? Forma exatamente. Fria. Esse centro de referência é muito importante porque, assim, realmente ali estão os melhores especialistas nas doenças raras, é um grupo, né? Não é só o médico, tem o enfermeiro, tem o psicólogo que vai acompanhar aquele grupo de pacientes. Depois, com o tempo, eles conseguiram criar um centro de infusão
para que os pacientes que faziam a medicação lá e fazem até hoje não precisassem ficar internados na enfermaria do hospital público. Como que um paciente que tem uma deficiência de imunidade, que fica doente por qualquer coisa, vai ficar ao lado de pacientes com várias doenças para tomar uma medicação para melhorar a sua imunidade? É contraditório. Certo, né? É contraditório. E tudo demora anos, né, Ricardo? Uma luta de anos da equipe para conseguir montar esse pequeno centro de infusão para os pacientes de lá. E aí ela sempre me incentivando, você precisa participar, você tem que conhecer todos os pacientes, eles precisam de alguém como você, que tem acesso a mais informações e conhecimento para poder ajudar. E realmente, eles são carentes de tudo, né? São pacientes que muitas vezes ficam perdidos, tem muitas crianças e os pais lutam para conseguir trabalhar e conseguir criar a família, sustentar a família e ainda levar o filho para fazer todas as consultas, acompanhar durante o tratamento médico, as internações. É uma realidade muito dura. Dentro de casa também, durante todo o período do tratamento, tudo, né? E aí a minha vida começou ali. Eu, no terceiro período de faculdade, sentei e fiz uma inicial para conseguir o meu tratamento de alto custo. Aí já vem a questão que hoje em dia, né, a gente, como advogado, se depara muito, como que você tem que fazer? Exemplo, quando eu precisei solicitar a medicação a primeira vez, a orientação que o hospital me deu foi que eu deveria solicitar na Secretaria de Saúde do meu município, da minha cidade. Aí chega lá, não. Na verdade, você tem que solicitar isso para o Estado. Porque esse medicamento é obrigação do Estado fornecer, e não do município. Isso é uma regra própria do SUS. Existe realmente, existe realmente essa regra. Mas não é uma questão que o juiz vai definir ou que o paciente tem que ter conhecimento. Né? Exatamente. Isso é uma regra interna, uma questão administrativa do país. Porque a rigor todos eles respondem. Eu vou fazer o pedido aqui, porque eu resido aqui, fui orientada a isso. Vocês é que vão remeter para a Secretaria de Estado. E aí, negativa, não tem, está em falta. Tive que entrar com a ação e pedir a tutela. Consegui. Falei, bem, avisei a médica. Está resolvido. Eles têm até 48 horas para me entregar a primeira dose. E eu precisaria de uma dose a cada 21 dias. Não consigo. Multa diária, R$500 por dia, não adianta. O que eu posso fazer? Aí fui buscando, né? Majorar a multa, R$1.000 por dia. Também não funcionou. E aí pedi um sequestro. Já naquela época, isso foi em 2007. 2007, né? Essa ação não acabou até hoje, tá, Ricardo? Que isso, não acabou até hoje? Não. Eu consegui a medicação depois de 11 meses com a liminar deferida. 11 meses. 11 meses tentando. A médica de um hospital público de referência entrava em contato comigo por telefone. Lilian, eu estou preocupada. Você precisa conseguir essa medicação para você viver. Tem que fazer alguma coisa, vai falar com esse juiz. Porque aí o médico, na ânsia de socorrer, de ajudar o paciente, eles às vezes orientam da forma que eles... Sim, da forma que eles acham entendimento que eles têm, né? Que é daquele jeito que vai conseguir. Não é possível, você tem que falar com o juiz e o juiz tem que mandar tirar essa medicação de lá e entregar para você. E aí, depois de 11 meses, graças a Deus, eu fiquei bem e consegui aguardar e comecei o tratamento. Depois eu fiquei melhor ainda, consegui suspender a medicação. E aí, quando eu tive que retornar o medicamento a fazer o uso, eu já cheguei lá, aí o médico, novamente, do centro de referência, você tem plano de saúde, né? Sim, tenho. Então, agora você não vai mais precisar dessa medicação do SUS. Os planos agora são obrigados a fornecer. Já consta no rol da ANS. Aí foi fácil, né? Aí eu falei, agora vai ser fácil, né? Por incrível que pareça, na época até o plano de saúde que eu tinha era fornecido pela empresa que eu trabalhava. Falei, já fui com sentimento negativo. É uma saga, vai ser novamente. Fiz o pedido ao plano, falei, vou aguardar a negativa
E já vou ter que entrar com a ação. Né? Não teve negativo. Falei, nossa, é um milagre. E ainda melhorou mais ainda para mim, porque antigamente eu tinha que pegar a medicação, que é de geladeira, ter o cuidado no transporte, armazenar na minha casa, levar até o hospital lá no Rio de Janeiro, para me internar e fazer a medicação. Agora, com o plano, não, já tem um centro de referência na cidade, o centro infusional, você não vai precisar ir até o Hospital do Fundão para tomar. Melhorou. É só ir Foi até ótimo. o centro lá e tomar. Suspendeu por mais um período. Quando eu precisei retornar pela segunda vez, o mesmo plano de saúde negou, dizendo que eu não tinha direito. Que isso. E eu falei, não, Como mas não? como, né? Qual argumento eu vou utilizar? Que eles já me deram essa medicação por um tempo. A minha doença não mudou, o meu laudo. Pelo contrário, né? Só tem mais sequelas e mais agravamentos. E eu não tenho mais direito. Tive que entrar com a ação, não teve jeito. Mas aí até que foi rápido. Até que, com a liminar, eles cumpriram imediatamente. Aí resolvi sair do meu emprego depois de 13 anos e me dedicar somente à advocacia. Agora eu quero advogar, eu quero ter os meus clientes no meu escritório. Vou perder o plano de saúde que a empresa me dava. O que vai acontecer com o meu tratamento? Porque aí nessa etapa eu já não poderia mais interromper. Aí realmente já de forma contínua. Como que eu vou trocar de plano de saúde, contratar um novo plano de saúde sem ter carência? Com uma medicação que custa R$40 mil por mês. Qual plano vai me aceitar? Sabendo que vai ter esse custo. E aí eu fui estudar melhor o que era portabilidade de plano de saúde. É algo que muitas pessoas não sabem que tem direito a isso. E aí, primeiro requisito para portabilidade, tem que estar com o plano ativo, então tem que ser antes do cancelamento, o plano tem que estar em dia, o pagamento, né? O próprio plano tem que emitir essa carta de permanência. Né? A carta de permanência. Exatamente. E tem que ser um plano compatível para você solicitar a portabilidade. Falei, nossa, o que é um plano compatível? Hoje tem tantas operadoras, né, de plano de saúde, tantas seguradoras, o que vai ser compatível? Só que quando você coloca o código do seu plano no próprio site da ANS, que é onde você vai solicitar a portabilidade, ele já mostra a listagem de todos os planos que são compatíveis. Eu cansei de olhar, eram tantas páginas de tantos planos que eu poderia solicitar, e aí eu fui filtrando, né, qual que seria melhor para o meu município, que vai ter um atendimento melhor, que tem mais cobertura, enfim. E aí fiz a portabilidade. Quando eu entrei em contato já com o plano de saúde para informar o protocolo da portabilidade, pedem a documentação, ok, mas não tem nem a declaração médica, não pode ter aquela declaração. Ricardo, o que teve de corretor de plano de saúde me oferecendo os planos e garantindo que eu não teria carência. E eu falava por telefone, pelo WhatsApp, olha, eu tenho uma doença grave, rara, e eu faço um tratamento de alto custo, contínuo, que eu não posso ficar sem. Você tem certeza, você me garante que não vai ser interrompido o meu tratamento? Não, tudo bem, perfeitamente, mandava a declaração médica. É óbvio que com aquela declaração médica, se eu coloco ali que eu tenho uma doença e que eu faço algum tratamento e qual é o tratamento, é óbvio que o plano utiliza isso e está certo para regular. Não, eu pago uma mensalidade de R$1.000 e poucos para o plano de saúde e eu ganho R$40 mil de medicação por mês. Ele não vai deliberadamente ele não vai me fornecer isso. Então, assim, falta informação. Né? Os corretores precisam fechar contratos novos para ganharem comissão. Para eles não é interessante dizer que existe a portabilidade. Nunca vão dizer. E vão a todo custo bater a meta, tentar bater a meta e vender o plano e oferecer coisas impossíveis. E aí, em contato já com a portabilidade requerida, não teve a declaração médica, eu falei, bem, pelo menos está indo tudo certinho.
Mas um mês eu fazia já a medicação a cada 14 dias, que é como eu faço hoje. Um mês sem medicação, sem o tratamento autorizado. E eu, assim, não quero ter que entrar com ação. Uhum. A gente, quando vai atuar em causa própria, a grande maioria das pessoas que eu conheço, os advogados, falam, nossa, eu evito muito, eu tento. Exatamente. Ainda mais quando se trata de um tema tão sensível, né? É. Eu escrever sobre a minha doença, sobre as minhas sequelas, sobre tudo que eu passo por conta disso. Você tem muitos colegas que simplesmente é difícil. Fazem. Não, eu não vou fazer, eu vou pedir para alguém fazer, porque é difícil, você está lidando com a sua vida ali, né? Quando eu tive que fazer a outra ação já contra o plano de saúde, que foi a segunda, eu escrevi 35 páginas. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa muito objetiva. Mas é que é tanto conteúdo que às vezes a gente tem. E conhece tudo aquilo ali, história que tá realmente. Passando. Né? Eu contando tudo que eu passei, daria 60 páginas. Aí fui cortando tudo, né? Resumindo. Mas primeiro foi como se fosse um desabafo, né? Porque eu contei a história toda. E aí eu falei, não quero processar novamente, não quero ter que ajuizar. E aí liguei, né, com muita calma, pedi para falar com o setor responsável. Expliquei a situação, falei de forma muito tranquila. Eu sou advogada, eu já precisei processar o plano de saúde anteriormente, o plano que eu tinha. Não quero ter que fazer isso com vocês. Se eu fizer, eu tenho quase certeza que eu vou conseguir, mas eu não quero ter que fazer isso. Não quer chegar a e esse aí, ponto, com né? o diálogo, deu certo. Ótimo, e até hoje eu não tenho problema. Tive aí, né, pandemia, ninguém estava conseguindo comprar a medicação, porque é importada. É mais uma questão que me toca muito, porque, assim, a medicação que eu faço uso contínuo é imunoglobulina humana. É uma medicação cara, porque não é fabricada no Brasil também. Mas ela é feita de sangue humano. Não. É o plasma, né? Glóbulo branco, plasma, para chegar na imunoglobulina. E o Brasil joga fora todo o nosso plasma. Isso é um absurdo, né? Poderia ter material todo aí, gastando muito menos, muito menos, produzindo a sua própria imunoglobulina. Então, assim, agora, né, a coisa já está caminhando, porque já foi construído o local que vai produzir, que vai tratar essa matéria-prima, lá em Pernambuco. Já estavam fazendo concurso para poder montar a equipe toda que vai trabalhar com isso, para a gente começar futuramente. Aí eu penso sempre a longo prazo, né? Porque tudo demora muito, prazo. Né? Tudo longo a minha prazo. primeira ação lá de 2007, para conseguir o tratamento pelo SUS, até hoje eu estou executando a multa. Então, assim, quanto tempo tem? Quanto tempo Nem tem, faz né? conta, 17 anos. 17 anos. Né? E ainda quanto tempo vai ser para conseguir receber, né? Não, esquece, porque aí precatório esquece, ainda mais contra aqui, município, Teresópolis, ainda mais aqui, esquece. Mas é isso. Um dia então, alguém assim, recebe. Um pouquinho da minha trajetória e por que eu me especializei. E aí foi porque eu ressignifiquei mesmo isso na minha vida, né? Eu passei por um período longo de questionamentos e de pensar, porque, inclusive, a medicação me trazia muitos efeitos colaterais. Eu tinha reações graves quando eu fazia. Então, toda vez que eu ia até lá para uma consulta de revisão e o imunologista falava, você vai precisar voltar para a imunoglobulina, eu saía arrasada. Então, era um processo... Porque aí vinha aqueles questionamentos, né? Por que eu tenho que passar por isso? Eu faço tudo certo e cada hora aparece mais doença. Quem tem doença autoimune sabe que não tem uma doença só, tem um combo, né? Porque sempre vem as doenças outras, agregadas. A gente nunca tem uma coisa só. E já faz uso de medicação. Eu faço medicação oral em casa há muito tempo, né? Tem medicamentos que eu não posso ficar sem. E esse era só com relação à imunidade mesmo, e é como se fosse, não é um tratamento, ele é uma reposição, né? O nome correto é esse. Uma reposição de imunoglobulina, que só dura no máximo, em alguns pacientes, 14 21 dias. Caramba. Então, é para sempre mesmo. E aí, para transformar isso dentro de mim, eu comecei a olhar em volta e pensar, eu preciso ajudar as pessoas.
Eu tenho conhecimento, eu tenho contato com pessoas no Brasil inteiro que tem um problema muito parecido com o meu. A gente consegue se unir para fazer campanhas de divulgação. A gente dialoga com as universidades e os cursos de medicina para poder falar para os estudantes o que é o erro inato da imunidade, né? Teve uma mudança recente sobre isso. O grupo de doenças era imunodeficiências primárias. E aí, vários nomes, por exemplo, a minha, que é a imunodeficiência comum variável. Mas fizeram um estudo e modificaram isso a nível mundial e passou a ser erro inato da imunidade. São mais de 400 doenças desse tipo. E a gente fazendo campanha. Paciente, mãe de paciente, engajado e fazendo campanha, participando de congresso, indo para a universidade para falar para os alunos, conversando, dialogando com os médicos. Olha, a gente precisa que o relatório médico... E aí vem... É laudo, não é? Não, é relatório. O relatório médico seja o mais completo possível. Porque a nossa maior ferramenta é essa. Tem que dizer no relatório médico, aí já vem a questão do direito, falar da eficácia, da necessidade, por que tem que ser aquele medicamento, por que não pode ser outro. Assim que a gente vai construindo as pontes para a gente conseguir ter acesso a isso. Né? E aí a gente foi se unindo mesmo, né? Virou um grupo a nível Brasil. Mesmo do grupo, né? Que eu até falei o nome no início errado, mas é Vivendo com EI, né? Que é Erros Inatos da Imunidade. Que grupo é esse? Você faz parte? Tem muito tempo esse grupo? Não tem? Como ele funciona? Se alguém pode, né? Que tem uma dessas doenças, se ela pode participar, se não pode? Sim, todo mundo pode participar. Assim, o grupo de WhatsApp, que foi onde tudo começou, né? Na verdade, antes a gente já se comunicava, né? Em 2006 ainda não tinha WhatsApp. A gente começa a frequentar o centro de referência, começa a fazer o tratamento nesses locais, nesses hospitais, e começa a ter contato com outros pacientes. E ali a gente já passa o dia inteiro, às vezes eu ficava internada de um dia até o outro lá, só para fazer a medicação, então você vai construindo uma relação mais próxima com todo mundo, né? E aí todo mundo trocava telefone, Facebook, já começava, aí surgiu comunidade no Facebook. Todo mundo vai seguindo e vai trocando informações ali. E aí, isso, na verdade, já tem mais de 10 anos, né? Esse grupo especificamente, Vivendo com EI, é um grupo que começou lá vivendo com IDP, que é a imunodeficiência primária. Somos 2 pacientes, eu e a Cris, a Eli e a Magá, que são mães de crianças portadoras de EI. Nós resolvemos fazer um grupo de WhatsApp para colocar pessoas do Brasil inteiro, porque aí tem as pessoas que não têm acesso nem ao especialista, né? Como é que eu faço para conseguir? Meu filho fica internado todos os meses com infecção grave e não adianta, todos os médicos não conseguem descobrir o que ele tem e começam a pesquisar pelo sintoma, e do sintoma vai chegando no nosso grupo, que vai chegando na nossa história e que a gente começa a ajudar dessa forma, né? Olha, você precisa procurar um imunologista, um centro de referência, pode ser que seu filho tenha realmente um erro inato da imunidade, tem que investigar, tem que tratar. E, às vezes, as crianças desenvolvem, assim que nascem, já a doença ela pode ser desencadeada depois de adulto, né? Em qualquer momento. Como foi comigo, que, na verdade, eu descobri aos 25 anos de idade, mas a criança, às vezes, nasce e imediatamente já começa a ter infecções e não consegue nem ir para casa, fica internado. E aí, nesses casos mais graves, pode ser feito transplante de medula, né? Tem chance de cura. E aí a gente realmente se junta para ajudar essa família. E aí indica, né, como a gente tem contato com os centros de referência e com pacientes do Brasil inteiro, a gente tem contato dos médicos. E aí a gente indica esse paciente para aquele médico, consegue a vaga muitas vezes para levar. Essa pessoa tem que se mudar de um estado para o outro. Né? A gente estava conversando antes aqui, a gente estava falando, tem gente que se muda
de regiões do país mesmo para isso. Exatamente. Né? Tem pessoas do norte, do nordeste, que vêm para o sul, para o sudeste, para poder se tratar ou tratar o filho, né? E aí a gente se une, inclusive, para isso. Olha, tem uma pessoa, um paciente, ou uma mãe de paciente, que mora na cidade tal, que é próximo do centro de referência, que você se consultou com seu filho, e vai para lá, ela vai ajudar, vai arrumar um lugar para você alugar, a gente vai fazer uma vaquinha, vai fazer uma rifa, vai contribuir para que você consiga se manter lá, ajuda com o transporte. E a gente se tornou uma família. O nosso grupo realmente se chama Família Imuno. Ah, legal. Né? E aí as pessoas vão entrando dessa forma. Normalmente, tem até um caso que é muito gratificante para mim. É um dos casos, né, que foi de uma amiga, que hoje eu posso dizer que é uma amiga, que na época era estudante de medicina. Ela assistiu uma live em que eu contava a minha trajetória, né, os meus sintomas, a minha dificuldade de acesso ao diagnóstico e depois ao tratamento. E ela pesquisando por conta própria. Ela já tinha passado por vários médicos na cidade dela e ninguém entendia o que ela tinha. E, assim, aí vem outro problema que, às vezes, a gente enfrenta, muitos enfrentam, que chegam a dizer, olha, são tantos sintomas diferentes que é difícil realmente você encaixar aquilo tudo ali, não bate. E aí o médico muitas vezes sugere, você precisa ir para um psiquiatra, porque tem alguma coisa aqui que não faz sentido. Como pode tanta dor? A dor psicológica, né? Então, ela já estava nesse nível de desespero. E aí, me ouvindo falar, ela entrou em contato comigo logo depois da live. Falou, olha, Lília, eu estou encantada com a sua história. Eu tenho muitos sintomas. Ela é estudante de medicina já, na metade da faculdade, do curso. E eu tenho muitos sintomas parecidos. E estou tendo muita dificuldade, eu não estou conseguindo, eu não fico bem, ninguém consegue acertar, eu não sei qual especialista eu tenho que procurar. Eu estou desesperada. E aí eu fui tentando ajudar, ela foi buscando, vai para o imunologista o mais rápido possível. E aí ela tem um erro inato da imunidade, ela conseguiu o diagnóstico dela depois de um tempo, começou a tratar da forma correta, né? Ainda está ajustando, tem horas que realmente isso é comum, né? A nossa doença, ajustar, às vezes, uma medicação só não é suficiente, às vezes, aí vem a questão off-label, né? Às vezes o medicamento... ele existe e já consta no rol da ANS, já está na lista do SUS para uma determinada doença, mas não para outra. Mas eu mesmo já fiz uso de medicação oral, que é imunorregulador, né, um imunossupressor, que foi criado para tratar câncer. E que foi descoberto que ele fazia efeito para a doença autoimune. Então, existe muito isso. É mais um detalhe, né? Exatamente, E ela, assim, hoje, pelo menos, ela sabe o que ela tem, ela está conseguindo viver com isso, já é médica e virou uma divulgadora, uma pessoa que quer trabalhar para conscientizar tanto os médicos quanto os pacientes, lutando contra a dificuldade que existe com relação à doença rara, né? Isso é muito gratificante. Ela até veio para cá me conhecer. A gente hoje, legal, a gente é muito amigo, muito próximo. Ela é do estado do Rio aqui? Ela é de Volta Redonda. Legal. Estudou na UF em Niterói e hoje está trabalhando lá em Volta Redonda. Bom. Meu irmão às vezes até conhece, porque meu irmão é médico lá em Volta Redonda. Como ela é médica lá, deve conhecer. Com certeza. E aí, né, nessa questão até agora algo recente, né, que foi exatamente o tema 1234 aí do STF, que muita gente tem falado muito sobre isso. É recente, é claro que a gente ainda vai estudar muito sobre essa questão, qual foi a decisão do STF, mas eu queria que falasse um pouco sobre essa decisão, o que isso pode interferir no tratamento de doenças raras, não só de doenças raras, mas das doenças de um modo geral, né? E analisa o que vai ter que ser batalhado para a gente conseguir reverter alguns pontos ali também, se há necessidade de reverter, se não. É muito complicado, Ricardo, porque assim, eu considero, nesses meus 15 anos desde o diagnóstico, que muita coisa evoluiu, né? A gente sabe que existe, sim, um movimento, uma tentativa de dar uma atenção adequada para os pacientes raros.
Mas, em contrapartida, eu considero que no judiciário a gente está tendo retrocesso. Né? Verdade. Primeiro que esse tema 1234 decidido agora pelo STF, eu já de cara eu considero como errado porque não é competência. Né? A gente está falando de uma lei federal, que é a Lei 8080/90, que trata justamente do rol do SUS, né? Dos medicamentos, de todo o sistema, né? da saúde pública. E aí isso deveria ser analisado, interpretado, a aplicação da lei federal pelo STJ. Sim, né? O STF Como foi questão constitucional, né? há pouco tempo a questão do rol taxativo da ANS, foi debatido e foi deliberado pelo STJ. Aí vem o STF para regular uma coisa que não é de sua competência. E ainda cria mais mecanismos para dificultar o acesso ao tratamento via judicial. A gente não consegue de forma administrativa. Não consegue. É raríssimo, É raríssimo. Tanto contra o SUS quanto o plano de saúde. Normalmente, a pessoa precisa buscar um advogado especialista para conseguir o tratamento. E aí, quando dificulta, por exemplo, a questão da competência para julgar essas ações. A competência funcional, o que é de competência federal, estadual, está na Constituição. Sim. Dizer que a competência vai ser da Justiça Federal acima de 210 salários mínimos, a pessoa vai ter que calcular. Primeiro, a pessoa vai ter que conseguir a negativa administrativa, que é quase impossível. Né? A negativa administrativa do SUS. Aquele medicamento já está aprovado pela Anvisa, senão a gente não estaria nem falando isso, que aí já seria outra questão. Mas não está no rol do SUS ainda, porque realmente é um processo demorado para incluir, para incorporar. Não vai conseguir. Vai precisar da negativa, vai precisar comprovar a eficácia, vai precisar comprovar várias questões técnicas. E ainda vai ter esse trabalho de buscar o valor dessa medicação que o SUS paga para conseguir, para calcular o valor anual ao longo de 12 meses, para ver se vai ter que ser abaixo de 210 e se for até 200. Aí vai vir a impugnação dizendo que não, que a competência está errada, porque, na verdade, aquele valor não é o correto. Eu acho que isso é um retrocesso enorme do judiciário. Ao invés da gente criar formas para facilitar, porque, assim, a gente está lidando não só com direito à saúde, que é previsto na Constituição, nós temos lei para regular isso. Nós estamos lidando com vidas, né? Porque a partir do momento que o medicamento é de alto custo, a pessoa não tem condição de ter acesso àquele medicamento, ela pode morrer. Você limitar, criar cada vez mais barreiras para que essa pessoa consiga uma medicação que para ela é vida, e aí vem a questão orçamentária. Porque a judicialização está estratosférica. Muitas pessoas estão entrando na justiça para conseguir medicamento de alto custo, mas é óbvio. Qual é esse número? Vamos ver. O que significa que realmente isso interfere o custo no orçamento do Estado, né, para pagar essa medicação de alto custo para essas pessoas que precisam para sobreviver? 0,028% do orçamento anual. É um absurdo, né? Dizer que isso interfere no orçamento é um absurdo. Precisaria o STF hoje limitar tanto o acesso da pessoa a esse tratamento, que muitas vezes vai custar a própria vida? Sim, não precisaria. Pra e o mim, Estado ele só existe para manter a nossa vida. O Estado ele só existe para isso. A finalidade dele é essa, né? Então, assim, a gente teria que marcar. Pra isso, né? Acho que o nosso tempo já está acabando, né? A gente teria que marcar um outro dia só para falar do tema. Porque realmente o tema 1234, a gente faria aqui 1 hora tranquilamente de debate. Eu até pontuei, trouxe aqui as questões que eu acho absurdas nisso. Mas, assim, nós, operadores do direito, estamos aqui para buscar os caminhos ali, né? Exatamente. Qual é a forma de vencer e superar esses empecilhos, esses obstáculos, para que as pessoas realmente tenham acesso à saúde
e tenham direito ao que já está previsto, o que já está na Constituição, o que já está na Lei 8080. Não pode limitar até a questão da pessoa ter que comprovar que ela não tem condição de comprar o medicamento. Pois é. A lei do SUS não limita, Não qualquer limita, pessoa tem o direito. A pessoa Constituição pode não ter a limita, renda lei que do SUS for. Não limita. Não limita. Não limita. Então, assim, eu acho que extrapolou um pouco e é um retrocesso muito grande. Um pouco não, muito, né? Muito, extrapolou Mas é um muito. retrocesso muito grande para a gente. Vai dificultar muito a vida do paciente raro, de qualquer pessoa que precise da medicação e que tenha que judicializar para isso. Vai dificultar a vida de nós, operadores, né? Nós, advogados, dos juízes. Vai dificultar a vida de todo mundo. Porque hoje, seguindo o que está decidido ali, o juiz vai ter que cumprir vários requisitos para poder conceder. Pois é. Então, assim, e eu muita acho gente que vai ficar sem conseguir isso ter o tratamento. É fora do... Isso é fora do que seria razoável, do né? que a gente estudou, né, Ricardo, na faculdade. Exatamente. Mas aí que eu acho que é apaixonante a advocacia muito por isso, porque no final os advogados é que vão começar a criar outros caminhos, outras formas para a gente conseguir resolver essa situação. Né? O nosso dever diante de tudo isso, né? Que é buscar a justiça ali, né? E buscar a dignidade da vida de todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito a ter uma vida e ter uma vida digna, com tratamento correto, tratamento adequado. Né? E o Estado, o poder público, ele existe para isso, ele existe para nos dar essa dignidade. Não só a um grupo por questões orçamentárias, nada disso, mas a toda e qualquer pessoa. Né? Toda e qualquer pessoa precisa. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. É uma pena, né? foi tão bom. Foi muito bom. Né? Tinha até outras perguntas aqui, mas acho que realmente, e nem cortei nada disso, porque foi muito bom te ouvir a sua história, ouvir todo o trabalho que vem sendo feito, né? E conseguir, com toda essa história que você passou e tem passado pela doença e tudo, e isso não ter te derrubado, pelo contrário, isso ter se tornado uma força aí, uma força para conseguir ajudar as outras pessoas e tem conseguido ajudar pessoas no Brasil inteiro. Né? Então, vou te chamar com certeza mais vezes aqui para a gente continuar, né, conversando sobre esse tema, sobre não o tema em si só do STF, mas também sobre toda a questão das doenças raras, que com certeza muitas pessoas têm, não sabem onde procurar, não sabem como fazer, e infelizmente acontece muito isso. Eu, né, até por ter na família médicos e tudo, eu escuto às vezes algumas histórias que chegam, né, exatamente nessa situação. Uma pessoa que está com muitas dores, tudo isso, e aí, não, então manda para o psiquiatra porque pode ser dor emocional. E não é, né? Pode ser numa situação, mas na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos, realmente é uma doença que ainda não foi descoberta, né? Ainda não foi feito o diagnóstico ali adequado. A doença rara tem, em média, 7 anos para conseguir o diagnóstico. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo indo a diversos consultórios, a diversos médicos, especialistas, tudo, até de fato chegar em alguém que consiga ali descobrir, não, é uma doença rara, é uma doença que precisa de um tratamento diferenciado, né? E muitas vezes os próprios médicos também não têm muito essa noção, né? Então acabam levando muito para isso. Pode ser uma questão emocional. E a pessoa não melhora. E não vai melhorar. Se ela não tiver o tratamento adequado, não vai melhorar. Né? Mas gostei muito, foi uma conversa incrível. Nossa, aí. Foi ótimo. Eu só tenho a agradecer. Foi muito bom estar aqui com você, ainda mais sobre esse assunto, esse tema que você também é atuante, né? Ouvir você falando sobre o direito médico da saúde sempre é muito bom também. Foi um prazer, agradeço muito a oportunidade e pode chamar que eu volto. Ótimo, eu vou chamar, com certeza. Muito bom. Obrigada. Obrigado você que está nos assistindo também. E aquilo que eu sempre falo no final, gostou, compartilha, curte, comenta também. Isso é importantíssimo para o Conect Advogados continuar chegando até a sua casa, chegando até o seu computador ali, para você poder assistir. Então faça isso, sempre termino também com faça o C ali de Conect, meu pai me deu essa ideia aí quando veio aqui falar também, né? E faça isso e leve essa mensagem aí para muitas pessoas, porque milhões e milhões de pessoas têm doenças raras. Só que, exatamente por ser difícil o diagnóstico e tudo, as pessoas muitas vezes não conseguem, nem elas conseguem saber isso. E aí precisam ter informações, porque quanto mais informações ela tiver,
mais fácil fica para ela ser diagnosticada e começar um tratamento adequado, e muitas vezes ter que lutar na justiça para conseguir esse tratamento, mas que vai conseguir tendo informações. Muitas pessoas acabam passando anos e anos sem conseguir o tratamento por não ter nenhuma informação, nem ter ideia de que pode ter uma doença rara, né? Então, muito obrigado e faça o ser, conecte com a gente.